Fala, povo, aqui é o professor Ronaldo Bastos, sabadão, e antes de eu ir pra praia, eu vou dar uma dica para vocês aqui, porque eu tava vendo aqui na televisão a CPI da pandemia, o resultado da semana, o resumo da semana na CPI da pandemia, e eu queria dar uma dica para vocês de direito administrativo, que é uma dica contraintuitiva, porque é uma exceção quando a gente fala de atributos do ato administrativo. O que é que eu estou falando, né? O que é o ato administrativo? É uma ação da administração pública que tem por fim gerar algum efeito jurídico, né? Efeito legal, né? A administração pública é obrigada por lei a tomar uma série de ações e ela normalmente faz isso através de atos administrativos, beleza? E nos atos administrativos, quando vocês forem estudar, vocês vão estudar os atributos dos atos administrativos, que os professores de direito administrativo vão fazer um mnemônico e vão dizer que é o PAT, né? O P de presunção de legitimidade, o A de autoexecutoriedade, o T de tipicidade, nem toda doutrina diz que esse é um atributo, e o I de imperatividade. Eu quero me concentrar no P, que é a presunção de legitimidade. Bom, como vocês sabem, em razão do princípio da legalidade, para a administração pública só pode guiar as suas ações, tomar condutas, né, praticar atos, se ela tiver respaldada pela lei, né? Se vocês lembrarem dos requisitos dos atos administrativos, um dos requisitos é a finalidade, né? E tem a finalidade geral, né, que é alcançar o interesse público, e uma finalidade especial ou específica, que é o administrador, o gestor, cumprir o que está na lei, o que a lei diz que é para fazer, beleza? E aí essa presunção de legitimidade, pelo fato do administrador público, amparado pelo princípio da legalidade, ele só poder fazer o que a lei determina, um dos atributos do ato administrativo é essa presunção de legitimidade, ou seja, presume-se, imagina-se que aquele ato administrativo está de acordo ou está inserido nos parâmetros legais. Qual é a consequência disso, né? Então, temos uma presunção de legitimidade que diz respeito ao ato propriamente administrativo, como eu acabei de explicar, mas temos também uma presunção de veracidade, que diz respeito aos fatos, né? Os fatos alegados pela administração presumem-se que são verdadeiros. E como é que isso pode ser desconfigurado, né? Uma presunção, como a gente sabe, é uma presunção iuris tantum, né? Uma presunção relativa ou particular, que queira desconstituir essa presunção, dizer que o ato administrativo não foi de acordo com a lei, tem que provar, né? Tem que provar, porque se ele não conseguir provar, presume-se que os atos são de acordo com a lei, os atos são legítimos, beleza? Só que existe uma exceção e isso está sendo, digamos assim, você pode perceber isso pela CPI da pandemia, onde todos aqueles que estão sendo ouvidos pela CPI da pandemia têm que provar que os atos estão sendo indagados pelos parlamentares, e eles têm que provar que os atos são de acordo com a lei, os atos praticados durante a pandemia são de acordo com a lei, e os atos e os fatos que eles alegaram são verídicos, né? E aí você faz, poxa, mas não há uma presunção de legitimidade dos atos administrativos, e aí é onde entra uma exceção. Quando a gente está falando de órgãos de controle, por exemplo, Tribunal de Contas da União, mas também o Legislativo, quando está numa comissão parlamentar de inquérito, ele tem por função controlar, fiscalizar, investigar os atos do Poder Executivo. Quando a gente está falando desses órgãos de controle, aí entra a exceção e aí entra a inversão. É a administração pública que tem que provar que seus atos foram legítimos e que seus atos foram de acordo com a veracidade, né? Os fatos que ensejaram o ato são verdadeiros, beleza? Então, embora a presunção de legitimidade seja uma presunção relativa que milita em favor da administração pública, em relação aos órgãos de controle, é a administração pública que tem que provar que os seus atos são verdadeiros, seus atos são legítimos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica. Bom sabadão para vocês. Tchau!